Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso encontro com os nossos corações abertos, a nossa mente livre, para que possamos absorver todos os ensinamentos aqui postos, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade e a espiritualidade amiga por estar conosco. Para iniciar, então, a Guadalupe fará a prece de início e em seguida do Ras, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos muito bem-vindos. Amigos do Florescer, irmãos em busca de conhecimento, de aprendizado, crescimento e evolução, aos nossos amigos que vêm ao nosso lado na busca das mesmas intuições, dos mesmos pensamentos positivos, aos nossos mentores que nos orientem, ao nosso Pai que nos permita a graça de aprender um pouco a cada dia, a cada palavra, a cada pensamento. Sabemos que os textos vêm para todos, mas uma frase vem para cada um de nós. Que tenhamos a coragem de conversar sobre isso, que tenhamos a liberdade de falar sobre isso, porque a gente tem que crescer juntos, em busca do amor, em busca do aprendizado, em busca da luz, para que possamos guiar as nossas famílias, os nossos amigos, e quem estiver em volta, porque a gente também pode fazer a diferença. Querido Pai, peço que nos oriente, nos ilumine, nos faça pensar, respirar e vibrar no mesmo tom. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Quadá. Assim é. No nosso estudo hoje, nós vamos refletir sobre a conquista da liberdade. É uma reflexão feita por Emmanuel, através do Chico Xavier, sobre uma passagem de uma carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 15, o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Diz-nos Emmanuel. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos
no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Muito forte essa chamada, né? Muito forte. E penso que nós estamos vivendo uma época, um momento, em que grandes revelações têm sido feitas nos últimos séculos, abrindo para nós o horizonte da compreensão da mensagem do Cristo em níveis muito mais profundos. Ao mesmo tempo, ainda vemos que a humanidade, em boa parte, se movimenta nessa mesma dinâmica, cujo processo de mudança foi ensejado pela belíssima explanação que o Emmanuel nos dá nessa lição. Cristo, pela sua vida, pelo seu exemplo, seus ensinamentos, ele iniciou esse processo de transformação. Ele permitiu, com isso, que cada um de nós pudesse conscientemente olhar para a sua própria realidade com amor próprio, tal como o amor que ele manifestou que a fonte criadora tem por nós. E nesse amor por nós mesmos, entendermos que as nossas limitações podem ser superadas. Que nós podemos sair desses círculos viciosos que por encarnações várias, gerações várias, a humanidade esteve e, em parte, continua presa. Guerras continuam havendo, a violência continua crescendo em certos meios, mas boa parte também da humanidade abriu-se, seja por sofrimento, seja por inspiração no amor, a essa mudança, a essa iniciativa da fonte criadora em nós, para a nossa própria transformação, ou caminho para a nossa libertação. À medida que a gente consegue evoluir, expandir a nossa mente, abrir o nosso coração, os nossos sentimentos e colocá-los também a serviço, expressá-los com amor, não só por nós, pela autocura, mas permitir também, através da nossa ajuda fraterna, que alguém que esteja em necessidade possa ser desamarrado desse ciclo vicioso das vicissitudes e ele possa recomeçar a partir desse momento, desse instante, aqui e agora, no presente, esse processo que o Cristo trouxe para dentro da história nossa, da humanidade, para dentro do ciclo existencial também de cada um de nós. Dessa maneira, nós podemos olhar com fé, com esperança, com alegria para a nossa existência. Por mais desafios que a gente enfrente, por mais desafios que a gente enfrente nessa época em que estamos encarnados, nesse processo de mudança, mas hoje nós temos consciência. Esse processo de transformação a que o Emmanuel aqui se refere, ele começa no plano espiritual. Ele não se dá no plano físico, no plano material primeiro. Jesus fez exatamente essa abertura para que a gente possa fazer essa mudança espiritual. Essa mudança espiritual, quando verdadeira, ela gera uma mudança de atitude moral. E quanto mais nós conseguimos, de uma dinâmica
completa entre espiritual e moral nos fortalecer, menos essas forças, esses vícios, conseguem nos reter. Nenhum espírito encarnado ou desencarnado tem poder sobre outro se não há algum nível de permissão. Nem o obsidiador tem poder se não existe uma abertura. Enquanto nós vibramos a fonte criadora em nós vamos caminhando em direção a essa libertação. E aí é que aparece a grande lição na minha percepção. A gente não se liberta por se libertar. O convite do Cristo, o início do processo que ele nos deu, é para que nós participemos do processo de libertação próprio e alheio. À medida que nos libertamos, nós livremente, então, porque capazes de escolher entre bem e mal, entre ajudar, não ajudar, perdoar ou vingar, desejar o bem, esperançar ou fazer o mal e desesperar, nessa livre escolha é que ele nos convida a sermos também parte desse processo de libertação que ele iniciou. E a gente pode fazer alguns testes consigo mesmo nisso. Os grandes desafios que o Mestre nos deixou. Eu consigo perdoar-me? Eu consigo perdoar a quem me ofende? Perdoar a um inimigo? Ou eu ainda desejo e cultivo vingança? Eu ainda sou cativo da violência? Quando eu olho para o mundo e vejo mal acontecendo, eu ainda desejo mal aos maus? Isso demonstra para mim que se eu ainda vibro mal, mesmo que pelos maus, eu ainda não me libertei desse processo que o Cristo Jesus trouxe. E esse é um grande trabalho. E esse nosso estudo, ele ajuda, assim como qualquer estudo que ilumina o espírito, como um trabalho fraterno, em que a gente vê a espiritualidade acolher todos, obsidiado e obsidiador, o espírito que está ali na forma de um ovoide escravizado e escravizando, sendo acolhido com amor, com muito carinho, indescritível em palavras. Se a fonte criadora assim nos trata, se Cristo veio enfrentar todo o processo de descer até a condição humana, e na condição humana nos ensinar e iniciar, principiar esse processo de transformação, é porque ele acredita na nossa capacidade, na nossa potencialidade. Se ele crê em nós, também nós podemos fazê-lo. Se ele crê em mim, ele crê em você. Se ele crê em mim e em você, ele também crê naquele que a gente não gosta, aquele que a gente ainda lê como mal. Seja essa, com a graça, o amor e a vibração da fonte criadora, hoje e a cada dia, a nossa livre e espontânea contribuição. Vibremos livremente esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, essa fraternidade universal que ele tão generosamente nos trouxe, nos ensinou. E que Nossa Senhora da Conquista nos ajude a conquistar cada vez mais a nossa liberdade. Obrigada, Raci. Uma explanação linda. Uau! Falou muito bem posto aí sobre essa lição poderosa, né? Já no início, aqui ele já coloca, né? Nos remete, fostes chamados à liberdade.
porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, a liberdade que se trabalha aqui, como o Haas colocou muito bem, é a liberdade espiritual, né? Os deveres, os valores éticos cumpridos, né? A gente está correndo atrás disso aí. E ele pede tudo isso, né? A nossa moral, a lei divina com seus princípios e valores, e que a gente faça tudo com amor. Não é só fazer, gente, é fazer com amor, né? Com zelo, com cuidado, com acolhimento, com carinho, né? Então, é um fazer especialíssimo, conforme o Cristo nos ensinou. E não é fácil isso no dia a dia, né? A gente conseguir ir lá burilando essas nossas virtudes, todos esses potenciais dentro da gente, né? Para alcançar essa liberdade aí que ele quer que a gente tenha, né? A liberdade de espírito, né? Você não fica preso a nenhum grilhão, porque você consegue chegar no grau máximo de amar, no grau máximo da honestidade, da humildade, da simplicidade. Imagina, gente, quando a gente alcançar tudo isso aí, né? E à medida que a gente vai conquistando pequenos milímetros desse sonho nosso, dessa realidade que será nossa daqui a algum tempo, a gente vai se libertando, né? A gente vai se sentindo um pouco mais livre da parte espiritual, né? Como tarefas cumpridas, né? Você consegue vencer uma dor, uma tristeza, um problema, você se sente fortalecido, sustentado, né? E você fala, uau, por que eu sofri tanto, né? Por que eu botei tanto fermento na minha dor, né? Quando era um processo que eu estava sendo agraciado para poder chegar naquela meta ali que eu cheguei, né? Então, essa liberdade aí, eu acho que essa leveza de espírito, quando se faz, é necessário fazer, sem brigar com Deus, sem ficar perguntando a Deus, colocando ele contra a parede, que às vezes a gente faz isso, né? Deus, por que comigo, né? Por quê, né? Não, a gente faz o que precisa, pede sustentação e vamos caminhando aos pouquinhos aí. Veja quem mais quer falar. Aguardar, a Rosa. A Rosa. Pois não, Rosita. Deixa eu baixar a mãozinha, peraí. Não, mas eu me lembrei de uma época, né, há muitos anos, um rapaz muito polêmico, ele dizia assim lá no centro, né? Conheceis a liberdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele dizia assim: será mesmo? Será que quando eu conhecer a liberdade eu vou estar totalmente livre para fazer o que eu quero? Ou eu vou estar preso ainda a algumas coisas, alguns valores, sabe? Ele era um homem bastante polêmico, esse rapaz. Então ele queria dizer o seguinte: porque tem gente que acha que liberdade é a oportunidade de você executar tudo aquilo que lhe vai na sua cabeça, na sua mente para o seu eu, para o seu ego, para a sua pessoa. Só que ele justamente que ele fala isso, essa liberdade que eu lhe dou, não é para você focar só nas suas necessidades, no seu eu. É justamente você ter a liberdade de você poder amar, de você poder. É como no casamento. No casamento, por amor, por respeito, eu poderia, de repente, dar bola para uma pessoa, para aquela outra pessoa, mas se eu quero manter aquele casamento, eu prefiro estar com aquela pessoa. Eu abro mão de um mundo de pessoas para estar com a minha pessoa, que eu elegi como minha, né? Então, eu acho bem bacana essa história da liberdade, a gente não focar que a liberdade é a possibilidade de você executar tudo que lhe dá na tua telha, que te apetece, que lhe faça bem a você. Porque tem coisas que vão acontecer comigo e que não é porque eu escolho, né? E você, mas eu não escolhi isso, como é que acontece isso para mim, né? Por que não foi o que eu queria para mim, não é o que eu planejei? Mas aí entra outra parte, quer dizer, nossa liberdade com Jesus, a liberdade com Deus, com o equilíbrio maior. Então, se eu entender que às vezes o que acontece comigo não é porque eu fiz ou provoquei ou eu quis, mas porque, sei lá, porque tinha que ser, era melhor assim, existe uma vontade maior, uma decisão maior que a minha, eu acho que fica mais fácil eu não focar só em mim. Então, de repente,
a outra pessoa também. É uma liberdade relativa, eu quero dizer, né? A gente tem essa liberdade relativa, mas tudo baseado no que ele ensinou. Então, você vê, ele ensinou a repartir, o Cristo ensinou né, a olhar para o outro lado, dar o rosto para ser batido, se for o caso. Se alguém te chamasse para andar com ele, tá bom, vamos andar mais. Ele morreu para poder vencer a morte, né? Então, eu acho que essas verdades todas, que realmente às vezes é um pouco difícil de quem não as conhece aceitar, mas é uma coisa que, se for pensar bem, é exatamente isso. Vamos ficar firmes na liberdade, e todo o sacrifício que foi feito por ele não era para só ser uma coisa tão assim, tão egocêntrica para nós, né? Liberdade em todos os sentidos. Liberdade moral, liberdade espiritual, liberdade, de certa maneira, física, né? Mas tudo dentro da lei e da ordem dele, que tudo na vida tem uma lei, né? Uma ordenação toda. Então, acho que se a gente estiver ordenado com ele, a gente vai sempre se sentir livre. E não nos sentiremos constrangidos, eu acho. Mas é isso. Mais alguém quer pontuar? Dora, tá quietinha aí. Mandar, quietinha. Tá todo mundo reflexivo, hein? Eu acho que nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, né? Nós temos que ter consciência de que nós podemos tudo, mas que nem tudo nos convém. Então, nós precisamos analisar cada momento em nossa vida, cada situação, cada atitude a ser tomada, se aquilo não está prejudicando ninguém, se não está sendo contra nós mesmos amanhã, e respeitar o nosso semelhante. E, para isso, eu penso que é muito bom a gente se colocar em ponto de referência sempre, né, para não magoar as outras pessoas. Porque Jesus mostrou tudo de bom, ele passou pela vida somente para nos ensinar tudo, mas nós somos humanos e estamos aqui caminhando, cada um no seu patamar de evolução, então a gente que tem um pouquinho, muito pouquinho mais de entendimento, temos que estar a cada dia, não é de vez em quando, é a cada dia, a cada momento, orando e vigiando, né, para que possamos seguir os ensinamentos dele. E como a Rosa falou aí, é a liberdade, em tudo nós temos liberdade, mas temos responsabilidade em tudo também. Tudo nós podemos fazer, nós somos livres, mas temos que agir dentro dos preceitos que o nosso mestre amado nos deixou, que nossa mãe Maria de Nazaré passou. Eu tive uma visão ontem, aqui anteontem, para amanhecer ontem, que eu levei uma dura de alguém. Eu pensei que era ela, porque chegaram perto de mim, eu dormindo, e eu senti que alguém chegou e falou assim para mim, ué, por quê? Você está querendo desistir? Pode parar, não é assim. Você não está lendo Maria de Nazaré? Eu estou quase no fim do livro. E eu respondi em pensamento que sim. Então, você viu os caminhos que ela passou? E você viu como ela venceu? Ó, mas eu não precisava de ouvir mais nada, era só isso. Eu estou passando um pedaço muito delicado, muito difícil com meu marido. E eu, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, como eu estou cansada. Eu nunca me senti tão cansada. Aí eu acho que veio a resposta justamente o que eu precisava. Então eu levantei com isso na cabeça e falei, epa, Dora, que isso? Pode parar. Você é forte, você tem sustentação espiritual, física, está se alimentando bem. Então, coragem. Então, isso tudo mostra para nós a liberdade. Essa liberdade que nós temos. Eu posso largar, posso chamar uma cuidadora, mas eu não quero, eu quero eu quero dar o meu amor. Então, eu tenho essa liberdade de chamar alguém, de pagar e tudo bem, mas eu não quero, eu quero fazer o que minha consciência quer que eu faça, e vai ficar em paz. Então, é só isso que eu queria falar, eu acho que eu até falei demais. Desculpa. Obrigada, Dora. O que você falou é interessante, né, Dora? Porque são responsabilidades. Quando a gente tem essa consciência da responsabilidade,
E como todos nós conhecemos bem você, é uma responsabilidade da forma que eu falei, com amor, né? Você faz, se doa por inteiro, por completo, numa resiliência, num amor enorme, né, para o seu esposo, para a sua família. Então, assim, você não quer se furtar a essa oportunidade, que para muitos é trabalho demais, e para você é o exercício do seu amor. Isso é um exemplo lindíssimo, né, que a gente está vivenciando e compartilhando aí com você, né, desse seu despojamento de cuidar como você cuida do seu Adiba e Neto, né, com tanto carinho, e a gente sabe que não é fácil esse momento que você vive, mas você está aí, usando toda a sua fé, sua força, mesmo que fisicamente você sinta o reflexo de todo esse trabalho, né, que você está tendo com seu esposo, mas está recebendo a sustentação que você precisa, né? Mas eu também quero te lembrar, Dora, que a gente pode sim ser auxiliado. O fato de você pedir ajuda para mais uma pessoa não significa que você está desistindo. Significa que você está recuperando as suas energias para poder cuidar mais dele, entendeu? Que às vezes o corpo físico entra em exaustão, né? E a gente tem que reconhecer esse momento que está nesse cansaço, e a ajuda que vem, seja através de uma cuidadora contratada ou alguém da família, ela é muito bem-vinda, porque vai poupar um pouco a sua energia, ou você recuperar essa energia para você continuar esse seu trabalho de doação. Então, eu acho que você tocou num ponto aí muito importante para a reflexão de todos nós e também sua, né? Que talvez você precise de uma ajuda nesse momento, porque a gente sabe o quanto trabalho se exige dentro de um lar. E um lar com ente querido doente, esse trabalho triplica, né? Então, eu acho que se você pode pensar nessa possibilidade, sim, que você mesmo levantou, né? De ter alguém para te auxiliar, nem que seja nos trabalhos mais grosseiros da casa, né? Para você ter um fôlego, para você ter uma noite de sono mais tranquilo, você ter um pouquinho mais de tempo para você também. Eu acho que traz essa reflexão para todos nós, né? Que a gente, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto matriarca de um lar, a gente se acha tendo que dar conta de tudo nos mínimos detalhes. Só que nós somos humanos, né? Nós temos um limite. E se a gente avança esse limite, a doença chega para nós também. Então, pensa com carinho, viu? Obrigada a todos pelo carinho. Essa lição é muito poderosa, né? Quando fala assim dessa liberdade, né? E geralmente a maioria, né? Confunde muito a liberdade, né? Como se fosse a oportunidade de fazer tudo a qualquer hora, a qualquer momento, sem pesar nas consequências e nas escolhas, né? E eu acho que essa palavra liberdade tem que estar dentro de nós, para a gente elaborá-la de uma forma consciente do que é essa liberdade. O que significa essa liberdade frente ao Cristo, frente à lei divina. Vanderlei, por favor. Boa tarde a todos. A liberdade, ela está vinculada ao processo filosófico kármico, né? Então, antes de nós ingressarmos no plano físico, nós fazemos 1000 promessas, nós queremos resolver centenas de problemas, passamos por uma avaliação com os nossos mentores espirituais, os encarregados das reencarnações, e ali eles vão fazer uma análise de tudo aquilo que nós nos submetemos a fazer. Isso é um exemplo, né? Vamos supor que pusemos lá 15 coisas para resolver. Aí eles vão olhar uma, olhar outra, ver o nosso processo kármico, a nossa condição
espiritual, vê tudo detalhadamente. E aí, muitas vezes, fica 2 ou 3. Mais que isso é muito difícil. E eles nos orientam, ó, se você conseguir essas 2 ou 3, você já será um vencedor. E nesse processo está vinculado o nosso companheiro, nossa companheira, os nossos futuros filhos, tá também envolvido o profissionalismo, ideologia espiritual, tudo está num pacote só. É como um grande projeto. Então, os mentores aqui da Umbanda costumam falar assim, ó, é o seu livro. Você escreveu no seu livro o que você deverá passar. Mas aí você tem o seu livre-arbítrio. Quando você chega no mundo, no plano físico, você está envolvido pelas ilusões no mundo e você acaba inferindo nos mesmos erros do passado. Mas o livre-arbítrio é uma lei universal, cósmica. E a evolução, ela é individual. Então, cada um de vocês tem a sua própria campo de evolução individual, não existe 2 iguais. A visão do Cristo, do arcanjo, dos logos, dos essêncios, eles vê a coletividade, a mente da coletividade. Ambição, vaidade, egoísmo, prepotência, guerra, seja de tudo, é a mente da coletividade. E eles analisam o planeta pela coletividade. E também os comandantes, que nem o caso do Cristo Solar, ele também tem a liberdade. Ele também tem o seu livre-arbítrio de comandar o nosso sistema solar. Às vezes, faz um cálculo e dá outro. Mas não é por isso que Deus vai apontar o dedo para ele. Aí vem o nosso arcanjo, que comanda o planeta Terra. Ele também tem liberdade. Tem o seu processo evolutivo, né, para resolver. Ele também pode tomar algumas decisões mediante a análise da humanidade e ela não chegar num ponto positivo, porque está envolvido com milhões de espíritos, cada um com seu livre-arbítrio, cada um decidindo o que quer para si. Aí vem o Mestre Jesus, nosso governador. Ele nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, que é o amor, a liberdade, mas a liberdade espiritual, como foi dita, certo? O respeito pelo próximo, o altruísmo, mas é uma coisa muito difícil, porque nós ainda estamos engatinhando nesse campo. Quem que é capaz de se desprender totalmente e se dedicar ao outro, entre aspas, né? Mesmo com as obrigações de sobrevivência, sem se envolver mentalmente com o mundo, fazer sem se envolver com o mundo, é a coisa mais difícil que tem. Você auxiliar o seu neto sem obrigar ele a fazer o que você quer. Você auxiliar o seu companheiro sem obrigar ele a fazer o que você quer, seja no campo físico, no campo filosófico. É dificílimo. E essas convivências, principalmente, né, no caso da Dora, o meu caso, já na idade, com os meus filhos, netos, nós temos que auxiliar sem se envolver, porque eles, quando saírem da porta para fora, eles vão fazer o que eles bem entendem. Eles têm o livre-arbítrio. Muitas vezes a vida nos traz dificuldades grandes, mas essas dificuldades foi coisas, às vezes, que nós, antes de encarnarmos, é a tal escolha que fizemos. Então, nós vamos passar por aquele problema que nós causamos para o outro. Porque essa é a evolução. A lei é individual. Jesus não foi claro, cada um colherá o último centil, mas o último centil não é da coletividade, embora nós estejamos nela. É dos nossos procedimentos perante o próximo. E muitas vezes um delinquente, assim dizendo, né, um assassino de grande potencial, ele faz a sua programação, agora eu sou bonzinho do plano espiritual, sou isso, sou aquilo, vou encarnar, tal, tudo bem. Só que ele vai ser, a programação dele vai ser no meio dos seus comparsas
dos seus comparsas assassino como ele era, para ver se ele tem força para ultrapassar esse obstáculo, né? Hoje você está se esforçando, Dora, por si própria, né? Ninguém de nós tem consciência plena o que nós fizemos na vida anterior, o que o seu companheiro fez na vida anterior, ou você fez para ele, ou ele fez para você. Então, mas nós temos idade, o corpo não é mais jovem. Então, o que a Joana falou é excelente, é 100% excelente. É nota 10, entendeu? Se você tiver condições, você arruma uma pessoa para fazer o trabalho de limpeza da casa, seja te aliviar, né? Para que você possa cuidar com mais tranquilidade do seu companheiro, porque às vezes você pondo uma cuidadora, ele não vai se dar bem com a cuidadora, que está acostumado com você, certo? Então, são partes que terá que ser analisada e harmonizada. Outra, esse cansaço que você tem, a minha esposa tem toda hora ela reclama, né? Cada hora ela reclama meia hora, né? Eu estou cansada. Então, ela é uma boa dona de casa, que a boa dona de casa cansa. Eu já estou até acostumado, entra no ouvido e sai no outro, né? Por quê? Quer fazer tudo, minha casa é grande, tá certo? Tudo é para mim, tenho que fazer tudo para as filhas, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Peraí, ela tem um livre-arbítrio. Ela está acabando o problema dela, não sou eu. Ela não precisa limpar uma casa como essa daqui, enorme, tudo num dia. Ela pode fazer um quarto hoje, se quiser amanhã ela faz o outro, se quiser amanhã ela faz o outro, certo? Mas quer fazer tudo. Então, ó, se eu morrer, não sei o que será de vocês. Olha, então morrem para ver, porque aí a gente vai ver como é que fica. Então, a pessoa mesmo se escraviza, entendeu? Ela se escraviza dentro daquilo que ela acostumou a viver, a vida toda ela se escraviza. E aí está a liberdade. Aí está o livre-arbítrio. Independente do processo de experiências no mundo físico que nós escolhemos. Você escolheu o seu marido escolheu o dele. Mesmo você estando junto, os dois não são iguais. Não são. Tá? Tem uma certa diferença, mas estão ali para aprenderem juntos, se acertarem, entre aspas, junto. Então, a liberdade não devemos confundir, como você mesmo disse. Liberdade não é sacanagem, né? Então, liberdade é responsabilidade. Então, você tem a liberdade de arrumar uma pessoa para te ajudar ou não. Ela pode dar certo com o seu companheiro? Pode ou não. Você não fez a experiência ainda, né? Te aliviar nesse processo. Não adianta nós queremos carregar tudo nas costas. Nosso corpo não aguenta mais. Agora, você imagine eu, tenho os braços destroncados. Bati a coluna no último aqui, que eu caí na rua há muitos anos. Certo? Os pés destroncados. Esses dias deslocou aqui, o braço. Imagina se eu vou querer fazer o que eu fazia quando era novo. Nem pensar. É impossível. É impossível. Então, eu reverti. Em vez de fazer coisa pesada, eu faço coisa leve. Eu vou me instruindo mentalmente, entendeu? Vou analisando o meio ambiente, as pessoas, tal, o que eu posso fazer de melhor, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. É assim que a gente tem que fazer. Quando você estiver muito estressada, põe lá uma musiquinha que você gosta. Entendeu? Põe uma musiquinha lá que você gosta, distrai, quebra o meio ambiente. E é isso que você tem que fazer. Porque a lei de evolução, ela é individual, nunca vocês se esqueçam disso. Porque às vezes a gente fala, estou passando por isso, o planeta está passando por isso, tudo bem. É uma consciência cósmica, coordenada pelo Mestre Jesus. O projeto que ele começou, se vai levar 200 anos, 1000 anos ou 3000 anos, é só ele e os governadores que sabem. Mas nesses 2, 3 mil anos, nós vamos voltar aqui e vamos encontrar um negócio caminhando do mesmo jeito. Uma coisa interessante,
Muitos espíritos, quando surgiu a mônada, que fizeram a sua evolução aqui no planeta Terra, a origem do planeta Terra, tá? Esses espíritos já são essêncios. Essa coletividade que tem hoje aqui, nós somos imigrados de outros planetas. Aqui, santinho, não existe nenhum. Todos nós somos emigrados, né? Estamos diminuindo um pouquinho a raiva, o rancor, a prepotência, a guerra, você entendeu? Que nem o Raz falou aí. A guerra, estamos diminuindo um pouquinho. Mas os primeiros que veio a mônada, primeiro que veio aqui, já desde daqueles que a gente chama primatas, assim dizendo, né? Eles conseguiram evoluir mais do que nós. Já estão acima de nós. Nós, pela nossa insignificância, ou acharmos que somos superiores, nós achamos que está tudo errado. Não. Uma coletividade planetária evolui, vai para outro planeta, outra inferior veio para cá, evolui uma parte, sai, outra vem, sai, outra vem, sai. E isso o planeta já levou mais de 1 bilhão de anos fazendo isso. Ele está no meio da sua vida física. Agora estamos tendo uma primeira transformação planetária, que eles falam nova Terra, certo? Mas Ramatiz, já 50, 60 anos lá atrás, falou, ó, vai levar um período de 1000 anos. Olha, nós começamos agora, estamos no 2025. Então, nós vamos voltar aqui, muitas vezes, usando o nosso livre-arbítrio, usando a nossa liberdade, fazendo escolhas de vida, de parentes, amigos, filhos, enfrentando as dificuldades de convivência, uma série de coisas. Quando a gente sabe disso, a gente já vem mais tranquilo. A gente não se revolta. É isso que é liberdade. Obrigado aí por me aturarem. Ainda bem que você existe também, para nos fazer te aturar, porque é tão bom te aturar. Né? Vamos em frente. Bom, vamos em frente, A obrigado. união faz a força. Isso, estamos todos firmes. Joana? Estou sem microfone. Mais alguma colocação sobre essa missão poderosíssima? Dora, pensa com carinho, hein? Estou pensando. Ela até tem uma senhora que vem para cuidar da casa, das coisas. Só que ela faltou 5 dias, semana retrasada, porque ficou com gripe. Eu não quis que ela viesse gripada. Essa semana passada deu labirintite. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu estou mais sozinha do que com ela. Mas, enfim, tá indo, vai passar, coitada. Ela não ficou doente porque quis, né? Então, vai passar e tudo vai ficar bem. Eu gosto muito dela e é uma pessoa muito boa, mas tem que ter paciência também com ela e com as outras pessoas, né? Mas eu agradeço muito, eu acho que eu estava precisando de ouvir, sim, isso que você falou, para mim ficar mais esperto um pouquinho. Tá, obrigada. Imagina, Dora, sempre tentando auxiliar, né, dentro do que é possível. E às vezes a gente está tão amarrada numa situação que a gente não consegue nem ver tudo, né? E aí quem está de fora enxerga um pouquinho. A pessoa de fora enxerga e nos passa aquilo que a gente fala, nossa, como é que eu não percebi? Né? Isso aí mesmo. Bem, se ninguém mais tem posicionamentos quanto à lição, talvez a gente possa prosseguir, né? Já são 17h50 já. Acho que a Guardar faz a ponte, a Elzinha não pôde estar hoje, né? Mas faremos vibrações também para a família da Elza. Então, amigos, vamos nos unir em pensamento em volta da Joana e seus mentores, para que a gente possa aprender muito mais sobre uma palavra tão discutida, falada, questionada, almejada. Liberdade. Conquistar nossa liberdade. Conquistar a liberdade de cada um. Qual será o significado de liberdade para cada um? Mas
Nesse momento, vamos unir nosso pensamento, nossos corações, e vamos pedir para os mentores de Joana nos mostrarem mais um pouco sobre essa sabedoria enorme que nos fará crescer mais um pouco. Vamos respirar juntos e esperar. Oi, gente. Que lição poderosa, como disse a irmã, porque é maravilhoso demais a gente sentir o quanto o Pai nos dá essa liberdade de escolher todo dia, toda hora, o que fazer. Ele nos deu uma cartilha da lei divina. Ele nos fala do homem de bem, que age na justiça, que age no amor, que age na caridade. Mas ele não obriga nenhum de nós. Ele nos dá esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher. E com isso, cada um de nós vai se construindo, às vezes com alicerce robusto, do sacrifício, da luta contra si mesmo, contra as tentações, e vai galgando. É como se tivéssemos essa liberdade para recomeçar a todo momento. Vocês já pensaram sobre o recomeço de cada hora em nossa vida? Até agora, eu pensava assim. De repente, me vem um clarão dentro do meu coração, na minha mente. E aí eu deslumbro uma verdade que estava meio escondida dentro de mim. E aí é um recomeço. Olha que maravilha. A gente poder recomeçar agora. Porque ontem já foi. Ficou só a lembrança. Mas agora a gente pode avançar. Essa liberdade que o Pai nos dá. Mas Ele tem metas. Ele quer que sejamos luz, como seu filho. Então temos tanto trabalho para fazer conosco mesmo. E é claro que tudo que eu faço, para mim, para o meu eu, primeiramente, reflete em mim. Se for do bem, eu vou expandir e vou alcançar todos que estão ao meu redor, que estão na minha mente, no meu coração. Mas, se não for do bem, é como se uma força me puxasse para a escuridão. E é isso que eu quero? Não. Eu quero avançar. Mesmo que seja nem avançar. Então, a liberdade é o compromisso de fazer o que é necessário, tentando trilhar dentro da lei divina. E à medida que cai esse conhecimento para nós,
Fica muito difícil não fazer dessa forma. A gente se esforça. Às vezes a gente vence. Com a nossa persistência. E é claro, o Pai nos guiando. Às vezes nos põe assim, de forma clara o caminho a tomar. E aí, aquela vozinha do outro lado, nos fazendo pegar um atalho para ser mais rapidinho. E aí, atola a nossa vida. Mas Ele nos deu essa liberdade. Então, trabalhe, avance, prossiga na busca da responsabilidade de cada um de vocês aqui, ou do planeta todo. Todos nós temos a semente da consciência divina em nós. Todos nós sabemos quando nos desviamos da trilha do amor. Então, por que desistir? Fugindo do que precisa ser feito. Para onde foi a inteligência nesses momentos? A emoção dominou, a tentação da carne. Mas estamos todos aqui por uma missão espiritual. Avancemos, irmãos. Pense na grandeza do Cristo, que saiu dos céus e veio até nós, para nos mostrar este caminho. Quanto amor por cada um de nós. E a nossa dificuldade, às vezes, de doar um pouquinho para nós mesmos até. Ou para o nosso irmão que está ali do lado. Pensemos muito sobre esta lição. O que é liberdade? Eu digo para vocês, a liberdade tem que ser como Cristo. Ele nos ensinou este caminho. Hoje, vivemos no planeta. Eu estou próxima ao planeta Terra. E a gente sente o desgaste das relações humanas, da intolerância, do egoísmo, do orgulho. Todos sabemos onde tudo isso leva, que é duro e mais duro. Mas o amor vai dando sustentação. Aqueles que têm fé, professam sua fé, mentalizando, vibrando, exercendo o amor. E a luz se faz plena. Em qualquer lugar, na morada divina. Então, liberdade é isso. É você ser livre para fazer a maior tarefa que o Cristo ensinou. Amor, caridade, perdão. Sejam livres para seguir este caminho.
e trabalhe consigo mesmos. Agora, aqui reunidos, quanto amor se sente. Maria Santíssima, jogando seu manto sobre todo o planeta. E todos aqueles que param em prece, auxiliam a vibração de luz e amor, abraçando todo o universo e o planeta Terra. A união traz uma força, traz iluminação. E agora, neste momento, eu vos falo. Mentalizem amor. Mentalizem alegria. Mentalizem a luz. E seja a paz onde quer que vocês estejam, em qualquer cantinho do planeta. Sejam a paz, a alegria e o afeto e o abraço dos irmãos, nossos irmãos, que precisam tanto de nós. Agradecemos agora ao Cristo por essa tarefa de pleno amor por nós. E aqui unidos, na nossa humildade, no nosso compromisso de amar e perdoar, a gente roga a misericórdia do Criador para todos nós. Mas que nenhum de nós furte a sua responsabilidade de cumprir a tarefa de amar. Obrigada a todos vocês. Meu coração transborda de muita alegria de estar aqui, contribuindo tão pouco, mas me esforçando para ser servo do Cristo. Obrigada a todos. Que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos, finalizando essa primeira parte, agradecendo muito a espiritualidade por nos guiar e por nos sustentar. Passando a palavra a Vanderlei para iniciar.